Bom, nós estamos estudando o capítulo 14, que fala sobre os médiuns. Então, nós vimos os médiuns, estamos aí no item que fala dos médiuns de efeitos físicos. Vimos que nós temos dentro desse tipo de médiuns dois tipos específicos, que são os médiuns facultativos, que são aqueles que têm consciência do seu poder de produzir os fenômenos, e estamos aqui vendo os médiuns involuntários, né? Que são os que exercem a sua influência sem querer, sem nenhuma consciência do seu poder, e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho. Eles não têm noção de que sejam médiuns, de que têm essa faculdade. Então os fenômenos acontecem, uns não dão importância, outros veem como coisa louca, né? Ou então como sobrenatural, como fantasmagórico, essas coisas assim. E aí Kardec vem dizendo para nós, né, que essa faculdade não é por si mesma indício de estado patológico, porque muitas das vezes o médium inconsciente, né, o involuntário, ele não tem noção, nem sabe o que é isso, então ele acha que o que está acontecendo? Ele é doente, né? Muitos foram tratados e continuam sendo tratados como loucos. Por quê? Porque não tendo conhecimento, começam a escutar, começam a ver o mundo espiritual, a escutar as vozes dos espíritos, e aí pela ignorância, pela falta do conhecimento, são considerados como doentes, e muitos são levados a hospitais e tratados como loucos. Quem teve a oportunidade de visitar, como eu já tive, um hospício, né? Um hospital, sanatório para doentes mentais, nós vamos observar que ali você pode contar assim, 99% dos casos que foram considerados como loucos, na realidade não são. É a mediunidade involuntária, né? Essa mediunidade aí de efeito físico, são médiuns naturais e que foram tratados num determinado tempo, né? Pois é, eles podem até aparecer com algum problema, porque vão sendo tratados como loucos, não tomando choque, né? E tomando remédios e fazendo aquele tratamento muito forte, vai acontecer que vai lesionar o cérebro de uma certa maneira, né? Mas, na realidade, no início, se fizessem um encefalograma, ou uma chapa, ou uma tomografia computadorizada do cérebro, veriam que não existe lesão nenhuma cerebral para serem considerados como loucos. Mas, enfim. Então, aí Kardec vem dizendo isso, que essa faculdade, ela não é por si só indício de estado patológico, pois não é incompatível com saúde perfeita. Se a pessoa que a possui é doente, isso provém de uma outra causa. Os meios terapêuticos, aliás, são impotentes para fazê-la desaparecer. Quer dizer, porque a faculdade é inerente, né? Tá ali com você, é natural, como ele diz aqui. Então, não tem como tirar, porque não é uma doença. Então, não existe remédio que vá acabar com essa faculdade, com a mediunidade, qualquer que seja, né? Não vai ter como. Aí no item 62, ele diz assim: a razão se revolta à lembrança das torturas morais e físicas a que a ciência submeteu algumas vezes criaturas débeis e delicadas com o fim de evitar que praticassem fraudes. Essas experimentações, na maioria das vezes, feitas com más intenções, são sempre prejudiciais aos organismos sensitivos, podendo acarretar graves desordens à sua economia orgânica. Aí sim, né? Se ela não for, essa mediunidade, se ela não for direcionada corretamente, para um trabalho correto, de acordo com
como tem que ser, a criatura não começar a frequentar uma casa espírita e começar a estudar, a ter o conhecimento, saber como vai agir quando, né, no efeito da faculdade, aí sim ele pode se tornar um problema. Pode acontecer um problema sim. Né? Por quê? Por direcionamento errado. Aquilo que nós falamos lá. Na maioria das vezes, né, são tratados como doentes mentais. O que não é. Aí Kardec ainda diz, fazer semelhantes provas é jogar com a vida. O observador de boa fé não precisa empregar esses meios. Os que estão familiarizados com esses fenômenos sabem, aliás, que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física e que em vão se buscará sua solução nas nossas ciências exatas. Quer dizer, a ciência não vai conseguir explicar. A ciência não vai conseguir resolver o problema da faculdade, da mediunidade, tá? Por quê? Porque é um dom natural. É um atributo da criatura. E ali não tem como ser retirado. Aí nós temos aqui uma explicação do nosso querido professor Herculano a respeito dessa fala aqui de Kardec, né? Então ele diz assim, que esta observação de Kardec está perfeitamente de acordo com o seu ensino na introdução ao estudo da doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, de que a ciência espírita tem outro objeto e exige outros métodos de investigação. A ciência espírita jamais vai trabalhar negando, né? Ou dizendo que aquilo é falso. Não, ela vai observar. E a gente tem meios, tem conhecimentos, temos meios para analisarmos se aquilo que está acontecendo é real ou é falso. Então é isso que ele está dizendo aqui. E ele diz assim, as exigências científicas dos pesquisadores materialistas, eivadas de suspeitas que ferem por si só a sensibilidade moral dos médiuns autênticos, têm produzido sofrimentos inenarráveis. Por quê? Porque a ciência não aceita, né? Até hoje, a nossa ciência aí do homem, ela não aceita a existência desse mundo material, a existência de um espírito, existência de perispírito, tudo isso que a ciência espírita já nos esclareceu. Infelizmente, a nossa ciência está um pouquinho atrasadinha, né? Não tem esse entendimento. E aí ele diz, a maioria das grosseiras acusações de fraudes feitas no passado e ainda sustentadas no presente são inteiramente falsas e decorrem de um erro básico. A confusão do objeto material das ciências positivas com o objeto espiritual da pesquisa psíquica. A prevenção desses investigadores, aliada à vaidade e ao orgulho intelectual, transforma-os nesse terreno em verdadeiros macacos em lojas de louças. Quer dizer, eles não conseguem comprovar, né, que aquilo ali não existe. E também não querem aceitar, então acham que é fraude. Não, por conta, como o professor Herculano diz aqui, por conta ainda do orgulho intelectual, mesmo até percebendo que não seja fraude, eles não vão dar o braço a torcer, né? É como a igreja. A igreja também não vai dar o braço a torcer às descobertas e aos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Por quê? Porque aí vai de encontro a muitos dogmas criados por eles, e taxados como verdadeiros. Como é que agora, depois de tantos anos, eles iriam negar, né, aquilo que vieram combatendo como verdade há muitos anos? Então é por isso que muitos padres, muitos pastores, muitos religiosos de outras crenças até leem doutrina espírita, até estudam doutrina espírita, conhecem doutrina espírita, mas por conta, né, desse padrão, dessas normas nas igrejas e nas religiões que frequentam, e também por conta do orgulho, não vão dar o braço a torcer
a respeito desses fenômenos serem totalmente naturais e fazerem parte, né, do nosso dia a dia. Bom, então aí, voltando aqui para Kardec, ele diz assim para nós: pelo mesmo fato de pertencerem esses fenômenos à ordem moral, deve-se evitar, com um cuidado não menos rigoroso, todos os motivos de superexcitação da imaginação. Sabe-se quantos acidentes pode produzir o medo e haveria menos imprudência se conhecêssemos todos os casos de loucura e de neurose provocados pelas histórias de lobisomens e dragões, né? Aquelas histórias que foram inventadas, criadas pelo homem, por pessoas, para poderem justamente mistificar o lado sério que a doutrina estava trazendo. Aí Kardec diz: que aconteceria então se pudessem persuadir a todos de que se trata do diabo? Os que procuram convencer os outros dessas ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Eles podem matar. Ora, esse perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, e podem apavorar-se ao pensar que sua casa se tornou um covil de demônios. Porque, além de serem taxados como loucos, também por conta dos religiosos, né, a ciência tratava como louco, mas os religiosos tratavam como coisas do demônio. Então as criaturas que ouviam, que viam ou que tinham, né, têm essa faculdade e provocavam fenômenos e involuntariamente, até assim a sua vontade, os fenômenos aconteciam, o que eram chamados de demônios. Até hoje, né, nós sabemos disso. São levados aí nessas igrejas e lá eles são tratados como demônios, como Satanás, e a gente sabe que nada disso existe, né? O que existe é um mundo espiritual aí vivendo junto a nós, paralelo a nós. E aí que a ciência espírita, que a doutrina espírita esclarece, e quando a gente tem esse conhecimento, entende qual é o processo, nós tratamos de maneira diferente. Né? Então a pessoa às vezes chega à casa espírita, né, com essa mediunidade toda complicada por conta da ignorância, da falta do conhecimento. O que nós fazemos? Direcionamos a pessoa para um lugar, para ela estudar, vai tomar uns passes, vai entender o processo para poder trabalhar com aquilo. Porque ela não veio apenas para enfeitar. Né? Não é mais um dom que recebeu para enfeite, não. Tem uma razão de ser. A faculdade mediúnica, ela tem como objetivo principal a caridade. Seja ela de que tipo for. Então, se a criatura não estiver utilizando com esse objetivo, ela está completamente desorientada. Então, ela precisa de uma orientação. E não de castigo, de apanhar, de levar puxão de cabelo, como infelizmente a gente vê aí nessas igrejas que dizem tratar disso, né? Então Kardec diz aqui para nós: ora, esse perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam. Lógico, porque as criaturas que estão ali envoltas, né, a família que está ali, que também não tem o conhecimento, vai se deixar levar. Foi essa crença funesta que produziu tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Bastaria, entretanto, um pouco de discernimento para compreenderem que, ao queimar os corpos considerados como possessos do diabo, não queimavam o diabo. E aí a gente sabe disso, né? Na época da Santa Inquisição, quantos, por conta dessa mediunidade, foram chamados de bruxos, de feiticeiros, de malucos, do diabo, era o diabo. Então eles jogavam as pessoas na fogueira para tentar matar o diabo, acabar com o diabo. Só que não acabava. Primeiro, porque não existia o diabo para ser acabado. E segundo, que era uma faculdade que vem com as pessoas
desde que o mundo existe. A mediunidade ela não começou em 1857 com a doutrina espírita, não. A doutrina espírita desvendou aquilo que até então era tido como coisa do diabo. Mas a mediunidade ela existe desde que o mundo existe. O primeiro fenômeno físico que nós conhecemos são os mandamentos que foram dados lá a Moisés. Então ali a gente sabe, Moisés era um grande médium de efeito físico. Produziu um fluido que a espiritualidade superior conseguiu, conseguiu, utilizando, gravar lá nas pedras, né, em forma de fogo, os 10 mandamentos lá para aquele povo indisciplinado seguir. Na época, ninguém se falava em mediunidade. Então, o que eles diziam? Era Deus escrevendo. Tudo bem, não tem problema, vamos deixar que seja Deus. Na época era necessário que fosse assim, né? Mas a gente sabe hoje, com o esclarecimento que a doutrina nos dá, que não foi Deus escrevendo, porque Deus não é um ser que sai escrevendo nada por aí. Foi um efeito físico, né? E como o Dudu coloca aí, quem quiser ler aquele livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, está tudo muito bem explicadinho lá. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Aí ele diz, desde que desejavam livrar-se do diabo, era este que deviam matar. Não, mas eles matavam os seres que tinham a mediunidade. A doutrina espírita, esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá nessa crença o golpe de misericórdia. Longe, pois, de sugerir essa ideia, deve-se, e é esse um dever de moralidade e humanidade, combatê-la onde quer que a apareça. Quer dizer, diabo não existe. Então, qualquer lugar, está aqui o senhor Kardec nos dizendo, qualquer lugar que a gente assista a uma situação de pessoas sendo maltratadas por conta de estarem endemoniadas, nós devemos interferir, né? Nós devemos tentar esclarecer que aquilo ali não é o diabo. Eu, quando posso, claro que eu não vou entrar na igreja de ninguém ditando normas, né? Mas a rua é pública. Então, um lugar público que a gente pode esclarecer as pessoas, esclarece, porque dá pena. A gente vê na televisão, né? A gente vê lá na televisão, porque eles mostram até na televisão os pastores lá tirando os demônios das pessoas. Nossa, e puxam o cabelo e joga a criatura para um lado, joga maltratando, batendo mesmo como se estivesse batendo no diabo. Hoje, graças a Deus, eles já não jogam mais na fogueira, né? Porque a lei não permite. Mas, mesmo assim, estão maltratando as pessoas com essa história de que aquilo ali é diabo. E não adianta, porque é a mediunidade que dá a abertura para a incorporação de espíritos, que o espírito sai ali naquele momento, mas quando a criatura sai da igreja lá fora, eles pegam a pessoa novamente, né? Então, tem que ser doutrinação o que a gente tem que fazer, né, nesses casos. Aí o Kardec vem. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa, é deixar que os fenômenos sigam seu curso natural. Olha só, né? A natureza é mais sábia do que os homens. E é verdade. A providência, aliás, tem os seus planos, e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos seus mais amplos desígnios. Está bem claro aqui nosso Kardec explicando para nós, né? Aí ele diz, mas devemos convir que os fenômenos assumem às vezes proporções fatigantes e importunas para todos. Em todos os casos, convém fazer o que passamos a explicar no capítulo 5. Lá na frente ele vem detalhar isso melhor para nós. Mas aqui a gente tem uma outra notinha de Kardec a respeito disso. De rodapé, aqui é do Kardec, tá? E ele diz assim,
Um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e a estranheza dos fenômenos, é sem dúvida ocorrido em 1852 no Palatinado, Baviera Renana, em Bergsagen. Isso tá esse caso tem lá na Revista Espírita 1859, se eu não estou enganada, tá? E ele diz assim: é tanto mais notável quanto reúne no mesmo sujeito quase todos os gêneros de manifestações espontâneas. Estrondos de abalar a casa, móveis revirados, objetos atirados longe por mão invisível, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons no espaço, instrumentos musicais tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. Tudo isso acontecendo. São os fenômenos. Além disso, o que não é menos importante, a constatação dos fatos durante cerca de 2 anos por numerosas testemunhas oculares dignas de fé por seu saber e sua posição social. O relato autêntico das ocorrências foi publicado na época por numerosos jornais alemães e particularmente numa brochura atualmente esgotada e cujos exemplares são bastante raros. Pode-se encontrar, porém, a tradução completa dessa brochura na Revista Espírita de 1858, viu, gente? Quem quiser ir lá dar uma olhadinha, é o caso lá de Bergsagen, Berne, né? Um homem que tinha todos esses fenômenos, agia efeito físico, então ele fazia um monte de coisa. E isso em 1852, quer dizer, 5 anos antes do advento da doutrina espírita, né, que a gente tem como marco inicial 1857. Aí ele continua dizendo assim para nós sobre esse caso: pelo que sabemos, foi a única publicação francesa que se fez a respeito, além do interesse fascinante que provocam esses fenômenos, são eminentemente instrutivos no tocante ao estudo prático do espiritismo. A gente tem na Revista Espírita, e é interessante que se estude a Revista Espírita. Muitos espíritas não leem essa revista e não sabem o que estão perdendo, porque ali é um manancial de informações, de exemplos, de casos, de fatos que Kardec foi catalogando e que não tem na codificação, né? Ali ele colocou o trabalho que ele fazia de pesquisa, e é importante que a gente conheça. Quem não tem oportunidade de possuir, pode fazer os estudos aqui no Pautal, que nós temos a Sala Espiritismo Net Brasil. Toda segunda-feira, a esse mesmo horário, às 18 horas, nós temos ali o estudo da Revista Espírita. Estamos no ano de 1859 e é estudado tudo bem detalhadamente, tá? Todos os fatos que estão ali na revista, nós estudamos aqui na segunda-feira, às 18 horas. Quem quiser, dá o prazer, está convidado. Sala Espiritismo Net Brasil. Bom, então voltando aqui, nós vamos ver aqui Kardec dizendo para nós que no capítulo 5, que é o próximo capítulo, de manifestações físicas espontâneas, damos lá alguns conselhos a respeito, dizendo que é necessário estabelecer relações com o espírito para saber o que ele deseja. O meio seguinte é igualmente baseado na observação. Bom, o que Kardec está dizendo aqui? Na maioria dos casos, né, aliás, em todos os casos que nós vemos de médiuns de efeito físico, o que acontece? Muitos espíritos utilizam esses médiuns porque eles percebem que eles possuem o fluido onde eles podem utilizar para se comunicar. Então, o que acontece?
Só um instantinho, dona, já te respondo. O que acontece? Os espíritos utilizam esses médiums, muitas das vezes o médium nem sabe que tem essa faculdade, que a gente está lendo aqui justamente isso, os involuntários, o médium nem sabe que tem essa faculdade e o espírito utiliza o fluido para se produzir. Então o que Kardec está colocando aqui é que quando nós depararmos com uma situação dessa em que exista, né, um médium que um espírito esteja utilizando, a gente procurar saber o que esse espírito está querendo. Porque sempre eles estão querendo alguma coisa, fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. Né? Muitas vezes coisas boas, podem ser também coisas não boas, mas é bom que a gente questione e procure saber o que se trata, né? Bom, a dona perguntou ali, eu posso ver um espírito mesmo não sendo médium? Dona, a gente tem que partir do princípio de que todos nós somos médiums. E segundo essa teoria, né, de que todos nós somos médiums, nós podemos ver sim. Claro que vai precisar ter uma utilidade. O que acontece é o seguinte, que existem os médiums ostensivos que já vêm com essa faculdade de ver o mundo espiritual com maior facilidade. Por exemplo, com mais facilidade do que eu, que não tenho essa faculdade da vidência. É o que nós chamamos de médiuns videntes. Os médiuns videntes vêm com facilidade. Agora, de repente, eu, né, que não sou médium vidente, ou você também que não é um médium vidente, qualquer um que não seja médium vidente, mas que a espiritualidade perceba que haja necessidade de nós vermos alguma coisa, isso pode nos ser mostrado sim. Tá? Então, você não pode dizer assim, quem não é médium não vê espírito. Não vê toda hora. Não vê com facilidade. Mas se houver necessidade, tem condições para ver sim. Tá? Ficou claro para você? Qualquer coisa, pergunta aí de novo. Aí Kardec, então, continuando aqui o nosso estudo dos médiuns de efeito físico, diz assim, os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior, que podemos dominar pela ascendência moral. É essa condição de superioridade que devemos procurar adquirir. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Na maioria dos casos, os espíritos, né, que utilizam, que usam os médiuns de efeitos físicos para produzir, são espíritos inferiores. E a espiritualidade superior permite por uma razão. Sempre vai ter uma razão, um objetivo. E aí é o que ele diz aqui, que nós, por isso ele diz, pode conversar com o espírito, se você tiver ascendência moral sobre ele. Então, o que nós precisamos? Cuidarmos da nossa moral, para que a gente possa ter essa ascendência sobre esses espíritos inferiores, tá? Bom, a dona colocou ali, aconteceu comigo numa situação em que eu corria risco, só uma vez. Então, de repente você estava correndo o risco, você deve ter visto, a situação aconteceu para te livrar desse perigo que você corria, e isso pode acontecer sim. É uma coisa que os nossos amigos espirituais, eles utilizam todos os meios possíveis, né, para nos tirar, para nos dar um alerta. Pois é, para nos dar um alerta. Pode não ser através da visão, mas pode ser através da intuição, né? Pode ser através da audição, você ouvir uma voz te dizendo alguma coisa, te dando um conselho, ou a sua própria mente falando com você, né? O que nós chamamos de intuição. Por quê? Lá no Livro dos Espíritos, eles nos dizem lá que eles estão com a gente sempre, durante o tempo inteiro, estão nos orientando, nos ajudando, tentando. Não temos o nosso mentor, ele não está ali junto a cada um de nós, com que objetivo? Para nos ajudar.
Então eles vão utilizar o meio que nós possibilitamos para que eles possam nos avisar e dar sinais, sim. Então, isso que aconteceu com você foi uma coisa normal, bem natural. Aqui a doutrina, graças a Deus, nos esclarece a respeito. Então, ele diz assim, que os seres invisíveis revelam a sua presença por efeitos sensíveis, né? E eles são, em geral, espíritos inferiores. E que nós temos que ter essa ascendência moral para poder conversar com eles e organizá-los e doutriná-los. Né? A gente vê isso nas casas espíritas, nas salas de doutrinação, o trabalho que é feito ao atendimento a espíritos sofredores, né? Conhecido mais popularmente como trabalho de desobsessão. Então, ali os espíritos chegam de tudo quanto é tipo. Na maioria das vezes, espíritos inferiores. E aí a gente precisa ter, porque senão ele bota o dedinho na tua cara e grita mesmo, né? Você não pode falar isso comigo, porque você faz isso assim. Então, a gente não pode deixar situações, temos que ter. Aí Kardec vem dizendo para nós aqui, para obter essa condição, é necessário fazer a pessoa passar do estado de médium natural para o de médium facultativo. Então, você vai esclarecer aquela pessoa que está tendo aquele efeito involuntário, ela tem que ser esclarecida, que ela tem uma faculdade e que se essa faculdade permite com que ela produza esses fenômenos para ela poder conviver com isso e aprender. É o que Kardec está dizendo aqui. E aí ele diz, produz-se então um efeito semelhante ao que se verifica no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente ao ser substituído pelo sonambulismo magnético. Que a criatura começa a ter o conhecimento e vai sendo induzida àquilo. Não se extingue a faculdade de despreendimento da alma, mas dá-se-lhe outro curso. Quer dizer, é o que nós chamamos de educação mediúnica. A criatura vai educar a sua mediunidade. O que é educar a sua mediunidade? Estudar, entender o que é o processo, para que ela não seja tomada a qualquer hora por espíritos. Então, ela vai aprender a dominar o seu fenômeno, a sua faculdade. Então, ela vai estudando, tendo conhecimento de como é o processo, e aí ela controla. Não vai sair por aí fazendo bobagem como antes. Né? Aí ele diz, para isso, em vez de impedir as manifestações, o que raramente se consegue e nem sempre está livre de perigo, é necessário levar o médium a produzi-las por sua vontade, impondo-se ao espírito. Então, o médium não pode ficar dominado pelo espírito. Ele é que tem que ser o dominador. E para ele dominar, ele tem que ter o conhecimento. Como é que acontece o processo para que eu... Não, peraí, você não vai me dominar. Eu é que sou o chefe aqui. Né? E aí Kardec diz, desta maneira, o médium chega a sujeitá-lo e de um dominador, às vezes tirano, faz um subordinado frequentemente bastante dócil. Aquele espírito que estava pintando e bordando com aquele médium, a partir do momento que esse médium conhece, né, vai buscar o conhecimento, vai buscar o entendimento e começa a agir sobre a sua vontade, ele vai a dominar o espírito. E o espírito, como diz Kardec aqui, de um tirano passa a ser um anjinho. Nós, médiuns, quem tem essa mediunidade, né, não podemos, aliás, nem quem não tem a mediunidade ostensiva, nós não podemos ficar subordinados a espírito. Porque espírito que tenta nos dominar são espíritos inferiores. Então, é o raciocínio lógico que a doutrina nos oferece. Né? Se nós nos deixarmos envolver por espíritos inferiores, seremos o quê? Obsediados.
Então estaremos sendo dominados por esses espíritos, que, como são inferiores, ou seja, não têm conhecimento, não têm moralidade desenvolvida, vão fazer bobagens. Porque o espírito superior, ele não vem nos dominar. Com certeza não. Né? Eles sabem, eles respeitam, né, a nossa individualidade e a nossa vontade. Os espíritos inferiores não tem isso, não sabe o que é isso, não sabe o que é respeito, não sabe o que é direito, não sabe o que é nada. Então vem para pintar e bordar, né? Olá, vocês estão me ouvindo? Alô? Deu uma fechada aqui também na minha sala, no meu texto, Braz. Alguém me ouve? Olá, meus amigos, me ouvem? Tem som? Ah, deu uma nova caída, tá? Então vocês me desculpem aqui que o pautal fechou aqui, que eu nem, quando eu vi, eu já estava voando. Tá bom? Bom, então continuando aqui, que a gente ainda tem um tempinho ali, voltando ao que a gente estava falando, então, o espírito não pode me dominar, né? O espírito, eu que tenho que dominá-lo. Aí ele diz assim, vem contando para nós aqui, no caso o nosso professor, o tradutor, o professor Herculano Pires, diz para nós assim: como se vê, o médium não é nem pode ser como o pretendem certas escolas espiritualistas, regiões e correntes científicas, sempre dispostas a criticar as práticas espíritas, um indivíduo passivo destinado a tornar-se joguete dos espíritos ou de outras influências, né? Então ele diz: condição indispensável da mediunidade é o controle pessoal do médium sobre as suas faculdades, que deve bem orientar. Então é por isso que a doutrina espírita, ela pega pelo principal. Qual é? O estudo. Porque é o conhecimento que vai nos fazer chegar e realizar, trabalhar, utilizar a mediunidade de acordo com como ela deve ser utilizada. Então, como ele diz aqui, o professor Herculano está dizendo aqui para nós, né, existem religiões aí, a gente sabe que as pessoas têm a mediunidade de incorporação, correntes filosóficas aí, e aí fazem as coisas, pintam e bordam e depois diz que foi porque o espírito fez. O espírito fez porque a criatura deixou, né? Espírito nenhum vai tomar conta do meu corpo e sair por aí fazendo o que bem quer, se eu não permitir. Então isso aqui fica bem claro para nós. Por isso que você apareceu sintomas de mediunidade, vá buscar o estudo, vá buscar o conhecimento, para você não servir, não ficar sendo joguete de espírito, porque senão você vai passar pelo ridículo. É o que a gente vê muitas vezes aí, pessoas na rua, né, falando sozinho, conversando sozinho. Para nós eles estão conversando sozinhos, mas eles não estão, eles estão conversando com os espíritos que eles estão vendo lá. Mas saem pela rua falando de qualquer maneira. Por quê? Porque não aprenderam a dominar a faculdade que tem, né? Aí Kardec diz assim para nós: fato digno de nota é que a experiência confirma, e que a experiência confirma é que uma criança, nesse caso, tem a mesma e muitas vezes maior autoridade que um adulto.
é outra prova a favor desse princípio fundamental da doutrina, segundo o qual o espírito só é criança pelo corpo, tendo em si mesmo um desenvolvimento anterior à sua encarnação atual, que pode lhe conferir ascendência sobre espíritos que lhe são inferiores. Então, a gente tem que ver isso. Às vezes, numa criança ali, ela tem uma moralidade grande, maior como espírito, que pode até ordenar, né? Doutrinar um espírito desses inferiores. A moralização do espírito, diz Kardec, pelos conselhos de uma pessoa influente e experimentada, se o médium não estiver em condições de fazê-lo, é quase sempre um meio muito eficaz. Voltaremos mais tarde nesse assunto. Tá? Então ele diz que mais tarde, mais lá na frente, no livro dos médiuns, nós vamos falar, quando ele vai falar sobre esse processo de doutrinação, como você tem que trabalhar a sua mediunidade. Tá? Então vamos ler esse item 163 aqui, para a gente terminar esse tema de médiuns de efeitos físicos, e a gente vai na próxima semana entrar nos médiuns sensitivos. Né? O Negrão diz que está difícil acompanhar. Está caindo muito. Está caindo mesmo, o Negrão também já caiu uma porção de vezes aqui. Mas a gente não desiste, vamos embora. Eu imagino que depois o Dudu dá uma limpeza lá na gravação, aí dá para a gente rever, ouvir novamente, aí o estudo sai legal, tá? Bom, para terminar, então, aqui hoje, nós vamos ler o item 163, que ele diz assim: é esta categoria mediúnica, né, dos espíritos involuntários, tá? Ao que parece que deviam, da mediunidade involuntária, né, médiuns de efeitos físicos involuntários, que é o que a gente está falando aqui. Então, esta categoria mediúnica, ao que parece, que deviam pertencer às pessoas dotadas de uma certa carga de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Seria errôneo, entretanto, considerá-las como médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, as experiências provaram de maneira conclusiva que, nesse caso, a eletricidade é o único agente dos fenômenos. Essa estranha faculdade, que quase se pode chamar de doença, pode às vezes ligar-se à mediunidade, como se vê no caso do espírito batedor de Berzaberne, esse que nós estávamos falando, que está lá na Revista Espírita. Mas, na maioria das vezes, é completamente independente. Segundo dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse fator não existir, é lógico atribuir-se os fatos a causas puramente físicas. Resta a questão de saber se as pessoas elétricas teriam maior aptidão para se tornarem médiuns de efeitos físicos. Acreditamos que sim, mas isso só poderia ser verificado pela experiência. Então, quando ele encerra aqui esse capítulo, essa explicação, ele está dizendo isso. Existem as criaturas que possuem essa eletricidade e são os fenômenos que nós chamamos de anímicos. Não tem nada a ver com o espiritual. Por quê? Porque ali não registramos a presença do espírito trabalhando naquele processo ali, utilizando os fluidos daquele médium. O que não impede, o que Kardec está dizendo aqui, o que não impede que eles sejam também utilizados por espíritos. Mas existem aqueles que só produzem os fenômenos através de um espírito, e existem esses que produzem os fenômenos por conta da sua força magnética, da eletricidade que possuem, do seu fluido ser, ter essa possibilidade, tá bom?
Gente, nós então vamos encerrando aqui os nossos estudos de hoje. E na próxima semana nós vamos começar a falar então sobre médiuns sensitivos ou impressionáveis. Deixa eu só fechar aqui a gravação.